todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live de hoje. Esta é a nossa 32ª live, ou seja, já estou aqui há 32 semanas a produzir lives, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Para quem não sabe quem eu sou, e para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Furtado, sou especialista em transmutação emocional, ou seja, eu ensino pessoas a transmutar as suas emoções negativas rumo à sua liberdade emocional. Voltando aqui para a live de hoje, o tema da live são os 5 malefícios de agradar sempre as pessoas. E aqui, para começar, agradar sempre as pessoas é uma armadilha emocional muito comum na busca por aceitação e validação externa. Embora possa parecer uma virtude, o hábito de colocar constantemente as necessidades dos outros em detrimento das nossas próprias necessidades pode resultar em danos sérios emocionais. Nesta live, vamos explorar os 5 malefícios de agradar sempre as pessoas, destacando aqui exemplos práticos e claros para ilustrar cada uma dessas situações ou desses malefícios. E aqui como primeiro malefício de agradar sempre as outras pessoas, temos a perda de identidade. Quando uma pessoa se conforma tanto com as expectativas dos outros que perde a sua própria identidade e autenticidade, é um exemplo claro deste malefício de agradar sempre as outras pessoas. E vou dar aqui 2 exemplos para que isto fique mais claro. 2 exemplos de perda de identidade. Vou dar aqui o caso da Joana. Atenção que estes são nomes fictícios, portanto, isto é só para ajudar a tornar mais real e concreto aqui o exemplo. Mas, como estava a dizer, temos a Joana que sempre concorda com as outras pessoas, mesmo quando as suas próprias opiniões são diferentes. Ela perdeu a conexão com as suas próprias crenças e valores, tornando-se uma sombra das expectativas alheias. Portanto, isto é um exemplo claro de perda de identidade. Outro exemplo. O Paulo vive para satisfazer as expectativas da sua família, escolhendo uma carreira que não realizam. Ele sacrificou todos os seus sonhos e paixões para corresponder às expectativas externas, neste caso concreto da sua família, perdendo a sua verdadeira identidade no processo. Portanto, mais um exemplo claro de perda de identidade. Agora vamos a outro malefício de agradar sempre as outras pessoas. E o outro malefício é o ressentimento interno. O que é isto de ressentimento interno? É um sentimento de amargura e frustração que surge quando alguém ignora as suas próprias necessidades para agradar os outros, resultando mesmo numa acumulação de emoções negativas. E aqui também vou dar 2 exemplos claros de exemplos de ressentimento interno. Por exemplo, a Ana, que sempre cede às exigências do seu companheiro, mesmo quando ela se sente sobrecarregada.
Essa constante negação das suas próprias necessidades leva a um acúmulo de ressentimento e frustração, prejudicando mesmo a sua saúde mental. Vou dar aqui outro exemplo. O Pedro nunca expressa a sua insatisfação no local de trabalho para evitar conflitos. No entanto, a sua incapacidade de estabelecer limites resulta num crescente sentimento de ressentimento em relação aos colegas e aos superiores. Portanto, aqui mais 2 exemplos claros de ressentimento interno. Vamos agora ao terceiro malefício, de agradar sempre as outras pessoas. E o terceiro malefício são os relacionamentos superficiais. E o que é isto de relacionamentos superficiais? São interações superficiais e carentes de autenticidade, baseadas na falta de expressão genuína de sentimentos e opiniões. Aqui, como exemplos de relacionamentos superficiais, vou dar aqui também 2 exemplos que são muito claros para mim. Vamos supor aqui o Carlos, que sempre concorda com os seus amigos, mesmo quando discorda internamente, com medo de ser rejeitado. E essa falta de autenticidade cria relacionamentos superficiais, baseados em falsidade e na falta de confiança. Outro exemplo claro. A Laura, por exemplo, busca sempre agradar os seus colegas de trabalho, evitando mesmo confrontos a todo custo. Como resultado, as suas interações são marcadas por uma falta de profundidade emocional, dificultando a construção de vínculos verdadeiros. Relativamente ao quarto malefício. Vamos agora aqui ao quarto malefício de agradar sempre as outras pessoas. E vou perguntar aqui se alguém quer sugerir, aqui quem está-me a ver. Eu vou avançar. Depois eu deixo o último para vocês. Então, o quarto malefício de agradar sempre as outras pessoas é a exaustão mental e emocional. O que é isto de exaustão mental e emocional? Um estado de esgotamento resultante de constante preocupação com as necessidades dos outros, em detrimento das próprias necessidades, levando mesmo a uma sobrecarga mental e emocional. E aqui como exemplos de exaustão mental e emocional é quando, por exemplo, vou dar outra vez aqui nomes fictícios, o Miguel está sempre disponível para ajudar os outros, mesmo quando isso prejudica o seu próprio bem-estar. Essa constante preocupação e com as necessidades alheias o deixa exausto mental e emocionalmente, levando mesmo a um estado de esgotamento constante. Outro exemplo. A Sofia tem dificuldade em dizer não aos pedidos dos seus colegas, resultando numa agenda sobrecarregada. A falta de tempo para cuidar de si mesma leva a altos níveis de stress e ansiedade. Portanto, aqui, mais uma vez,
Dois exemplos claros de exaustão mental e emocional. E agora vamos sim para o último malefício de agradar sempre as outras pessoas. E vou pedir aqui à audiência se quer ajudar neste sentido, se tem alguma ideia. E então, o quinto malefício de agradar sempre as outras pessoas. Portanto, já dissemos, perda de identidade, ressentimento interno, relacionamentos superficiais, exaustão mental e emocional. E o último malefício é a baixa autoestima e a insegurança. Mas o que é isto de baixa autoestima e insegurança? É o sentimento de desvalorização pessoal e dúvida constante em relação às próprias capacidades e ao valor próprio. Muitas vezes alimentado pela busca excessiva por aprovação externa. Aqui, como exemplos de baixa autoestima e insegurança, por exemplo, o Tiago busca constantemente a aprovação dos outros, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Essa busca incessante por validação reflete numa profunda insegurança de si mesmo e uma baixa autoestima. Aqui outro exemplo. A Mariana se submete aos desejos do seu companheiro para evitar conflitos, mesmo quando isso compromete com a sua felicidade. A sua falta de confiança nas suas próprias escolhas contribui para uma autoimagem negativa. E assim, uma baixa autoestima. E aqui para concluirmos este tema, que não é muito longo, foram 5 malefícios, mas aqui agradar sempre as pessoas pode parecer uma maneira nobre de interagir com os outros, mas os malefícios emocionais associados a esse comportamento são significativos. Perda de identidade, ressentimento interno, relacionamentos superficiais, exaustão mental e emocional, baixa autoestima e insegurança são apenas alguns dos resultados negativos dessa tendência. É fundamental aprender a estabelecer limites saudáveis, priorizar o autocuidado e desenvolver uma autoimagem sólida e autêntica. Somente quando nos permitimos ser verdadeiros connosco mesmos e com os outros que podemos cultivar relacionamentos genuínos e uma sensação duradoura de bem-estar emocional. E, portanto, aqui, uma vez mais, para reforçar aqui a ideia, agradar é bom, mas agradar em demasia, agradar sempre os outros, torna-se um malefício e, portanto, ter atenção a isso, cuidado com as expectativas que nós temos em relação aos outros, em relação a querer agradar as expectativas dos outros, porque isto muitas vezes cai na tal questão de não estarmos atentos às nossas próprias necessidades, às nossas próprias àquilo que realmente precisamos, não é? Para nós. E, portanto, é preciso estar atento a isto.
E uma vez mais, pronto, quem assistiu, se gostou, põe um like. Se quiser comentar, comente. E, e também compartilhe. Porque é compartilhando-se que esta mensagem é vivida por mais pessoas. E é isto, e até uma próxima.